Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Sou o professor Felipe Nogueira. Estamos aqui para mais uma aula de Direitos Humanos e Sociedade. Hoje teremos um assunto extremamente importante para o estudo. Vamos falar de democracia, certo? Em que sentido? Vamos falar de democracia e legitimidade do conflito, né? Evidente que antes da gente começar a falar do tema circunscrito na democracia e legitimidade do conflito, a gente vai ter que fragmentar esse tema para trabalhar cada um desses assuntos, né? Vamos falar um pouco de democracia e também um pouco de conflito, certo? Para que a gente possa compreender como que se dá isso, tanto no plano jurídico quanto no plano político e social, ok? Para a gente falar então de democracia, é essencial que a gente trate neste momento histórico, né? Perdão, que a gente está vivendo, de democracia constitucional. A gente está no Estado de Direito. O que é isso? A gente ouve, né, falar o tempo todo. Estado democrático de direito, Estado democrático de direito. Mas isso não é uma expressão qualquer que fica vagando, certo? Sem que tenha um significado expresso dentro desses termos, que de fato tem uma relevância muito grande, tá? Quando a gente fala em Estado democrático de direito, a gente fala, primeiro, quando se trata de Estado democrático, é quando a gente está diante, né, de um regime democrático, né, cujas relações de Estado e sociedade se dão pelo viés da democracia, certo? Enquanto regime de governo, ok? Dentro dessa situação, desse contexto de democracia, a gente vai ver a expressão de instituições e ações do Estado e da sociedade que são obrigatórios a existir no sentido de que são caracterizadores da democracia. Então, a gente tem, né, direitos humanos devidamente respeitados, direitos civis, direitos sociais, certo? E dentro dessa gama de direitos, obrigatoriamente, a gente vai ter o quê? Sobretudo na parte de direitos fundamentais, as liberdades individuais e coletivas, certo? A obrigatoriedade de liberdade de imprensa, eleições diretas como forma, certo, de instituir um poder em um representante político, certo? A maioria das democracias que nós temos hoje no mundo são democracias representativas, né? Que é aquele modelo de democracia que os líderes, né, que se ocupam da gestão pública do Estado, né, gestão do Estado, a gestão pública, obrigatoriamente são ali colocados a partir de uma eleição que deve ser o quê? Periódica, geral, certo? Obrigatoriamente valendo-se um voto para cada indivíduo, e esse voto com poder de ser um voto secreto, certo? Dentre outros, né? Perdão. Dentre outros momentos ou questões que obrigatoriamente devem estar presentes, né? Para que a gente possa verificar um regime democrático. E quando a gente fala em Estado de Direito, é que obrigatoriamente todas as relações que passam pelo Estado e pela sociedade hão de ser balizadas pela lei, certo? Então, quando a gente fala em Estado de Direito, a gente fala sobre um Estado cuja lei impera nas relações. A gente pode fazer aquilo que a lei autoriza ou que a lei não veda, certo? Fora isso, as condutas são ilícitas, ilegais ou ilícitas. Então, a expressão Estado democrático de direito é um Estado obrigatoriamente regido por relações que né, se caracterizam dentro dos aspectos primordiais e essenciais da democracia, certo? Então, há vistas para o Estado de direitos humanos, civis, direitos sociais, certo? E, obrigatoriamente, deve haver o quê? O império das leis, para que essas leis elas sejam a baliza, a determinante para toda e qualquer relação que se der dentro deste país. A Constituição de 1988, ela consagrou, certo? Essa forma, né, de governo, né, dentro da nossa forma republicana, nós somos uma república federativa, e então nós estamos sim diante de um Estado democrático de direito. É evidente que quando a gente fala de democracia, a gente vai estar diante de uma relação que eu sempre falo, que é já falei aqui para vocês algumas vezes, que é uma relação que a gente pode fazer a metáfora com o movimento de um coração. O coração não bate, né? Em movimento de sístole e diástole, né? Ou seja, ele cresce de tamanho e arrefece, diminui, ele cresce e diminui, cresce e diminui.
Esse crescer e diminuir também acontece com a democracia, sobretudo em estados jovens, cuja democracia cambaleia muitas das vezes, fazendo com que obrigatoriamente a gente se depare com situações que a democracia ela vai ser tolhida, suprimida, e depois ela renasce. Então, se a gente fosse fazer um gráfico de tempo da democracia no Brasil e no mundo também, é evidente que em alguns estados a democracia se consolida com muito mais força, considerando uma enormidade de fatores que o Brasil não conta. Mas nos interessa essencialmente falar de Brasil e de direito constitucional brasileiro, de democracia constitucional no Brasil. A gente obrigatoriamente vai ter essa relação de sístole e diástole com a democracia, se fosse feito um gráfico ao longo do tempo, ela crescendo e diminuindo, e esse movimento é um movimento cíclico. Vamos ver se a democracia, a partir de 1988, só cresce. A gente espera que assim seja. Então, a gente começa falando de democracia a partir de democracia constitucional. Vamos citar aí Ferrajoli, que ele explica que nós podemos distinguir a democracia constitucional esquematicamente em 3 paradigmas ou modelos teóricos de direito, certo? Esses modelos eles correspondem, a grosso modo, né, ao mesmo número de outras experiências históricas que se desenvolveram nos últimos séculos no continente europeu, cujo paradigma jurisprudencial, né, o legislativo e o constitucional, definiram aí as relações entre Estado e sociedade, que derivam, de fato, ali no caso da Europa Ocidental, democracias mais consolidadas a partir do final do século XIX, certo? Lembrar que a democracia nasceu na França, né? Enquanto primeira experiência histórica, a democracia nasce na França, tem sua experiência talvez mais consolidada nos Estados Unidos, também do século XIX, certo? Para que depois a gente tenha aí modelos mais contemporâneos de democracia. O que a gente tem que ressaltar dentro dessa teoria de Ferrajoli é que se trata de 3 paradigmas teóricos, não descritivos de nenhum ordenamento histórico real. Então, são teorias que não necessariamente a gente vai ver essas teorias exatamente iguais, elas estão descritas pelo Ferrajoli, em alguma experiência empírica pelo mundo. O mundo, a gente tem isso aconteceu na França, ou isso aconteceu nos Estados Unidos, não. Cada um dos casos em que a democracia ela aparece, ela se desenvolve com características muito próprias. Então, esses 3 paradigmas, eles consistem nada mais, nada menos que em modelos conceituais, né, que a partir de experiências históricas, vão se identificar apenas ali normas de reconhecimento e os traços distintivos destas normas, certo? Que prevalecem ali, caracterizam aquele sistema de governo como um sistema democrático, certo? Lembrando que cada uma das experiências reais em que a gente pôde verificar a democracia ao longo da história vai trazer características peculiares, específicas de cada caso, tá bom? Então, ainda, né, falando da teoria de Ferrajoli, o primeiro modelo é o do direito jurisprudencial pré-moderno, né? Esse modelo, ele reflete a experiência histórica do direito romano e do direito comum até a idade das codificações, quando passaram a existir os diplomas legais. Não existia, então, um monopólio incontrastável, né, do direito, né, e a produção normativa de competência de determinadas fontes consiste principalmente em um patrimônio de máximas, né, de categorias, de princípios e de precedentes judiciários transmitidos pela cultura e pela prática jurisprudencial e doutrinária. Isso marcou uma herança política muito mais vista hoje nos países de origem anglo-saxônica, né, ou anglo-saxã, acho que é anglo-saxônica, perdão. Estados Unidos, Inglaterra, país de língua inglesa, certo? Eles têm essa tradição até hoje que a gente chama de common law, certo? Common law é quando você tem toda a prática do direito a partir de precedentes. Então, os casos acontecem, eles têm decisões e aquelas decisões elas servem como base para a decisão para a solução, desculpa, de casos seguintes, certo? Então, quando a gente tem aí essa tradição do direito jurisprudencial pré-moderno, é que dá origem à common law, que a gente tem nos Estados Unidos. Eu acho que vocês já viram filmes americanos, né, de tribunal, que eles falam: vou arguir o precedente fulano de tal contra o estado de Nova Jersey, essas coisas assim que a gente vê nos filmes americanos. Ou seja, ele está arguindo ali em defesa da sua tese, né, ali naquele processo que ele está atuando, o advogado vai arguir ali o que foi decidido num caso semelhante que aconteceu em tal lugar há um tempo atrás.
A jurisprudência ela vale, sim, também para os países de tradição mais fincada no direito romano, que é o caso do Brasil, dos países de origem latina, que exercem essa relação jurídica de Estado e sociedade a partir do modelo, né, civil law, certo? Civil law, que a gente tem a lei como fonte fundamental e primordial do direito. Não que a jurisprudência não valha para nós, mas a lei é uma fonte que, de fato, é uma prevalência aí para o direito que aqui é aplicado. Então, dessa forma, né, um sistema normativo, que segundo a terminologia de Kelsen, né, Hans Kelsen, a gente pode caracterizar como tendencialmente prevalentemente nomostático, né? A gente vai ter o quê? A norma de reconhecimento é, de fato, a sua intrínseca justiça ou racionalidade. Mesmo na experiência histórica da pré-modernidade, aí a gente está falando do século XIX, certo? Do século XVIII para o século XIX, existiam, obviamente, leis, decretos, ordenações e estatutos, fazendo com que essa fosse a fonte primordial do direito para aqueles países operando no modelo civil law e fossem uma das fontes, e lógico, secundária, dos países de tradição comum law, certo? Agora, por causa da heterogeneidade, do pluralismo e do particularismo, né, dos ordenamentos que conviviam sobre o mesmo território, porque ali a gente tinha, dentro desse contexto histórico ali de século XIX, muitos estados que ainda não tinham sido consolidados, existiam vários reinos, principados, existia uma fragmentação que impedia que houvesse estados consolidados como a gente vê hoje, havia obrigatoriamente também uma multiplicidade de normas. E essas normas, né, a longo prazo, elas acabavam por se inserir e se amalgamar dentro do corpus iuris, né, do corpo jurídico, transmitido, né, pela tradição, sucumbindo ao princípio normativo. Porque como existiam várias leis, era impossível que se aplicasse apenas uma, já que cada um daqueles estados, daquela fragmentação política tinha leis próprias. Então, se a gente fosse falar de uma lei geral que houvesse de ser aplicada, obrigatoriamente essa lei teria que ser muito mais baseada em costumes, né, em tradição, do que realmente no princípio normativo, certo? E a existência e a validade de normas do direito comum, né, da common law, além das derrogações constituídas pelo direito estatutário, que é aquele baseado na lei, dependiam, né, essencialmente da substância e do conteúdo prescritivo que cada uma dessas normas, baseadas em tradições e costumes, elas tinham aí para serem aplicadas diante da sociedade. Dentro desse contexto, gente, sim, a lógica era interna e não externa ao sistema jurídico, né? Então, aquela expressão, veritas non auctoritas facti legem, o que é isso? É a verdade, isto é, a intrínseca justiça ou a racionalidade, a norma de reconhecimento das normas jurídicas de acordo com esse modelo, certo, de common law que era então adotado. Por isso que há uma confusão grande entre direito e moral, ou mesmo entre validade e justiça. Dentro do modelo kelsiano, né, que foi uma base forte para o direito que se caracteriza na civil law, a gente tem a lei, de fato, como base dos sistemas jurídicos, ao contrário do que a gente tem na common law, que a gente tem, sim, né, essa questão, né, da moral e da validade muito mais forte do que nos sistemas de civil law, em que, de fato, é a lei, se não está na lei, não está no mundo, né? Evidente que com as evoluções das sociedades há flexibilizações e hoje a gente encontra modelos muito híbridos, mas quando a gente estuda a origem de cada um desses modelos, é essa a percepção que vem para a gente, beleza? Vamos citar o Gaio aí, né, que diz, por exemplo, que prevalecia em juízo sobre uma máxima de Ulpiano, ou vice-versa, pois considerada, no caso concreto, mais justa ou mesmo mais apropriada. Ou seja, cada caso tinha uma aplicação específica para ele. Não existia uma lei geral que tinha que ser aplicada a todos os casos, independentemente das peculiaridades de cada um dos casos, certo? Isso é uma marca diferenciadora muito forte desses sistemas de common law e civil law, porque para determinadas situações no sistema de common law, de fato, a gente aplica situações específicas que só cabem àquele caso e não mais a nenhum outro. Para nós, de tradição, né, romana, e, consequentemente, que aplicamos a civil law como modelo jurídico, como base, né, do sistema jurídico, a gente obrigatoriamente vai ter o quê? A lei sendo aplicada indistintamente sobre todos, né? Por isso que quando a gente fala de justnaturalismo, a gente fala como a filosofia do direito que refletia essa experiência.
O justnaturalismo, essencialmente, vai pensar que há um direito natural, há um direito intrínseco, há um direito básico que nasce com os indivíduos, que independe da existência de uma lei para que seja, então, conferido um direito a quem quer que seja. Já dentro do positivismo jurídico, ou da ideia positivista de direito, a gente só vai ter o quê? Em termos de direitos e obrigações, aquilo que a lei assim trouxer. Certo? Então é como se a gente dissesse que positivismo jurídico tivesse muito mais lugar dentro de um sistema baseado nos vetores de civil law, certo? Em que a lei de fato é a base para o funcionamento daquele sistema jurídico, enquanto o justnaturalismo tem muito mais lugar dentro de um contexto de common law, ok? Em que há a força da tradição, da moral, dos costumes, entre outras situações. De resto, a gente não teria explicação para o predomínio milenar, né, da doutrina, sem a ancoragem histórica na experiência prática do direito que trouxesse mais viabilidade para um sistema ou para o outro, dependendo do povo que o adota. Falando ainda em modelos, né, o segundo é o modelo legislativo ou paleojuspositivista. Já antecipamos um pouquinho, né, sobre esse modelo. E esse modelo é afirmado com a primeira revolução institucional, que foi a consolidação do monopólio estatal da produção normativa. Com acontecimentos históricos mais relevantes, sobretudo a abolição do absolutismo enquanto forma de governo na Europa, né, quando a gente tinha monarcas absolutistas, a gente tinha obrigatoriamente na figura desse monarca, desse rei ou desse imperador, a aglutinação de todas as atribuições que coubessem em termos de poder político. Então, aquele indivíduo ele era governante, né? Ele era legislador, ele era juiz e ele era executor. Tudo cabia ao monarca, o poder, por isso, era chamado de absoluto. Quando esse absolutismo ruiu, mesmo com a permanência de muitas monarquias na Europa, monarquias que existem até hoje, né? É o caso de França, opa, nada de França. Desculpa, é o caso de Espanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, né? Países Baixos, né? Não se chama mais Holanda, Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Suécia, certo? Além de outros menorzinhos lá, Liechtenstein, Mônaco, né? Que aí são principados. Esses países todos eles têm monarquias constitucionais e essa virada de chave do absolutismo para monarquias constitucionais, em que o imperador devia jurar a Constituição, isso aconteceu também quando o Brasil era império, e também Portugal, enquanto Portugal era império até o início do século XX, certo? Portugal era um reino, né? Na verdade, era uma monarquia. O Dom Pedro I, ele foi quem promulgou, ele outorgou a primeira Constituição brasileira de 1824, certo? Que fez com que houvesse ali uma relativização do poder absoluto do monarca, em que pese, no caso brasileiro, a gente ter a instituição dentro da Constituição de 1824 do poder moderador, que acabava dando ao imperador o poder de última palavra, em que pese que se trouxesse ali vieses de modelo republicano, né, de forma republicana de Estado e de governo, a gente não podia dizer que era totalmente assim, porque por mais que houvesse executivo, legislativo e judiciário, não havia uma independência entre esses poderes, apesar de haver uma ligação entre todos, mas, sobretudo, não havia uma não hierarquização, porque havia esse quarto poder, que era o poder moderador, que no final das contas fazia com que o imperador terminasse sempre mandando mais do que qualquer outro poder dentro do Brasil, certo? Mas quando houve essa virada de chave, em que o Estado ele se estabelecia a partir de uma lei maior, que era a Constituição, também se conferiu a esse mesmo Estado o poder de monopólio, certo, da produção normativa, ou seja, toda lei que viesse a acontecer tinha que sair do Estado, seja de uma Câmara Legislativa, né, de um parlamento, ou seja, de outras formas em que as leis vão sair, mas elas não eram mais tradições ou costumes. Obrigatoriamente, a lei ela era uma atribuição que cabia exclusivamente ao Estado. Com base nesse modelo, né, cuja norma de reconhecimento é o princípio da legalidade, as normas elas existem muito mais pelo fato de que elas são produzidas do que pelo fato de elas serem deduzidas.
Ou seja, toda a validade de uma norma ela acontece porque ela existe. Né? A lei tem que ser cumprida porque ela é lei. Né? Se a Constituição assim diz que o Estado, ele por parte do Poder Legislativo, de produzir as normas que vão regular as nossas relações, obrigatoriamente, uma vez posta uma lei em vigor, ela deve ser obedecida. Por quê? Porque ela é lei e assim tem que ser. Ok? E nesse contexto, né, são sistemas normativos que vão poder aí serem caracterizados como nomodinâmicos, segundo, né, a terminologia kelsiana, de Kelsen. Né? A existência e a validade das normas são realmente determinadas pelo modo de produção e não pelo seu conteúdo, ou seja, elas sendo leis, né, elas já vão ter validade. A eficácia é um segundo momento que a gente pode discutir, mas em termos de validade, ela vale ter legitimidade de assim ser, porque ela é lei, ela deriva enquanto norma editada pelo Estado. Né? E aí a gente cita outra expressão em latim, né? Auctoritas non veritas fact legem, que é nada mais nada menos que não se trata mais da autoridade dos doutores, nem a justiça intrínseca ou a racionalidade da norma, mas a autoridade, certo? Daquelas fontes que endossam a pertinência da norma jurídica a uma determinada ordem, ou seja, a lei, uma vez tendo sido atribuído ao Estado o monopólio da sua edição, deve ter sua validade, sua legitimidade de estar em vigência só pelo fato dela ser lei, ok? É a força que o Estado aí ele se mostra nesse contexto. E a separação entre direito e moral, entre validade e justiça, nesse sentido, apenas uma consequência do princípio da legalidade. Porque se a existência das normas depende unicamente da sua positivação, ou seja, a lei ela só precisa para existir, o fato dela ser lei, dela ser posta em vigor, certo? Podem muito bem existir normas positivadas que sejam injustas e que, todavia, são existentes, bem como normas justas que, porém, não são positivadas e, por isso, são inexistentes, ok? E aí, gente, o ponto de vista da justiça, né, consequentemente, se torna aí autônomo em relação ao direito e à ciência jurídica com um ponto de vista político-axiológico. O que é isso, gente? Falo sempre para meus alunos do curso de Direito. Direito e justiça são conceitos que até se tocam, mas não são sinônimos. O conceito de justiça, dentro da teoria científica, dentro do que a gente pode chamar de ciência, para definir um termo, talvez seja um dos exercícios científicos mais difíceis, né? Mais desafiadores para os teóricos, porque nem os grandes teóricos conseguiram atestar um conceito, uma definição definitivos, né, para a justiça. Justamente pela volatilidade de conteúdo que o termo justiça pode trazer consigo. Nesse sentido, a gente vai ter, obrigatoriamente, com essa nova configuração de Estado, que é regido pelo império das leis, uma vez o Estado se incumbindo, né, de ser o agente competente, exclusivamente competente à edição de leis, num Estado de direito em que há obrigatoriamente a separação definitiva entre moral e direito, certo? Fazendo com que a lei deva ser aplicada buscando a justiça, não necessariamente conseguindo. Certo? O direito se debruça, então, a partir desse momento, muito mais sobre a aplicação das leis, certo? Do que, essencialmente, fazer justiça a partir dessas aplicações. Porque é o exercício hermenêutico, né, as análises interpretativas da lei que vão justamente buscar a justiça. A gente não estava nesse momento ainda, certo? Da força da hermenêutica. A gente estava justamente no momento em que as leis elas estavam ali consolidando o seu império. Ok? E aí a gente chega ao terceiro modelo de Ferrajoli, né, que é o modelo constitucional ou neo-juspositivista. Esse é o modelo que a gente tem aplicado até hoje, né, na contemporaneidade, e ele se confirma com uma ulterior mudança de paradigma e com uma segunda revolução institucional. Como é que aconteceu isso? A subordinação ao direito da própria legislação, né, e, portanto, o completamento do Estado de Direito como Estado Constitucional de Direito, graças à difusão, né, na Europa e, em seguida, à Segunda Guerra Mundial, né, das constituições rígidas como parâmetros de validade do direito vigente.
Com base nesse modelo, né, nesse terceiro modelo, enquanto a existência ou a vigência das normas ela continua a depender da sua forma de produção, ou seja, a norma vale simplesmente porque ela é norma, né? Ou seja, a norma de reconhecimento continua sendo o velho princípio da legalidade formal, a sua validade depende também da sua substância ou do seu conteúdo, né? Cuja norma de reconhecimento consiste no princípio da legalidade substancial, que vai vincular essa norma à coerência com os princípios dos direitos constitucionalmente estabelecidos, ou seja, passa-se a partir de então, nesse terceiro modelo, que é o modelo contemporâneo, a pensar também na interpretação das leis e o quanto que ela coaduna com os princípios fundamentais que vão reger a aplicação do direito, certo? Tanto é que se a gente tiver uma lei que ela não é abraçada pelo nosso sistema constitucional, muitas das vezes ela não é porque ela viola princípios. E podem ser princípios implícitos ou explícitos, mas que são essencialmente normas diretrizes para a aplicação do direito, certo? Princípio é aquilo que fundamenta, que baliza, que cria uma calha para que o direito seja aplicado daquela forma ou naquela direção, certo? Então é a partir desse momento que um princípio que evidentemente se conflita, né, ou que colide com uma determinada lei faz com que essa lei ela não tenha mais legitimidade. Não basta mais então que essa lei ela tenha a sua validade embasada só na situação de que lei é lei e uma vez ela tendo sido editada pelo Estado, ela já tem o seu poder de previsão, o seu poder de vigência. Passa-se, então, a questionar esse poder a partir da combinação entre o conteúdo dessa lei e os princípios fundamentais para a devida aplicação do direito, ou seja, o conteúdo passa a ter importância, consequentemente, a interpretação hermenêutica também, beleza? E aí, gente, né, a separação e diferenciação externa entre justiça e validade, a gente vai acrescentar isso aí, a diferenciação interna entre validade e existência. Como assim? Pode muito bem existir, né, nos ordenamentos constitucionais atuais, normas, certo? Que pelo fato de terem sido produzidas segundo normas formais sobre a sua produção, e apesar disso elas são inválidas porque elas contrastam com a própria Constituição. Isso acontece no Brasil o tempo todo. É evidente que controle de constitucionalidade se dá de várias formas, né? Concentrado ou difuso. Aí é uma norma, desculpa, é uma aula mais de direito constitucional, e também há a possibilidade do controle administrativo, né, da constitucionalidade, quando a gente tem ali dentro das casas legislativas as próprias comissões de Constituição analisando a eventual constitucionalidade de um projeto de lei, mas há possibilidade total de haver leis no ordenamento jurídico que são inconstitucionais. E o nosso guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, está aí justamente para verificar se há ou não substância entre o conteúdo da lei e a própria Constituição. Se não houver, a lei some, certo? E aí, né, os princípios e direitos fundamentais que são estabelecidos pela Constituição, eles estipulam de fato, né, como um solene nunca mais, né, não queremos mais os horrores dos totalitarismos, né, que a gente viu ali um pico agudo no século XX, sobretudo com a Segunda Guerra Mundial, depois com as experiências ditatoriais que se espalharam pelo mundo, sobretudo. Para nós, vale muito as experiências que aconteceram fatidicamente aqui na América Latina, com as ditaduras que nós sofremos. No Brasil sofremos duas ditaduras horríveis, primeiro a ditadura do Estado Novo, encabeçada por Getúlio Vargas, e depois a ditadura militar, que a gente teve aí um despotismo também extremamente perverso e cruel, que ignorava, rasgava as constituições, nada valia a não ser a vontade de quem estava no poder. Então, quando a gente tem aí a valorização do conteúdo das normas e a verificação da constitucionalidade das mesmas, a gente evita que governos totalitários tenham espaço no mundo político, no mundo social, justamente porque não basta ser lei para ter validade. A validade daquela lei é questionada se aquilo está em consonância com a Constituição, ok? E aí, gente, o ordenamento ele permanece um sistema nomodinâmico, né? E esse sistema nomodinâmico é aquele que as normas passam a existir e, né, apenas se produzidas na forma e por ele estabelecidas, e, contudo, nele também vem introduzida uma dimensão nomotástica, né? E por essa dimensão nomotástica, as normas, elas indevidamente produzidas
ou não produzidas em acordo com a Constituição, né, elas se apresentam enquanto vícios ou máculas, né, com antinomias, como antinomias, ou como lacunas que necessitam ser removidas do ordenamento jurídico justamente por não estarem em consonância com a Constituição. Os princípios lógicos, né, da coerência e da completude, quando eles são identificados com um dever ser da produção legislativa, né, com relação aos princípios iuris et in iure, né, estabelecidos constitucionalmente, eles voltam aí a assumir enquanto princípio iuris tantum, né, como a gente chama aí a valência normativa, a gente vê que é a partir daí, certo? Que o papel crítico da ciência jurídica em relação ao direito, ilegítimo, promovido pelo justconstitucionalismo, que se tornou hoje a filosofia do direito mais difundida, porque mais do que qualquer outra, ela está em condições de delinear as modernas democracias constitucionais. Como assim, professor? A Constituição tem que servir ao benefício da sociedade, no sentido de tornar essa sociedade melhor, lógico, pretendendo essencialmente a harmonia das relações sociais, mas no sentido de fazer com que essa harmonia seja um vetor de evolução para essa sociedade que possa, a partir da aplicação das leis, se deparar com condições cada vez melhores de vida, certo? Que haja mais qualidade. Quando a gente fala lá de dignidade da pessoa humana, a gente está falando de uma vida com qualidade, certo? É isso que é a busca do direito. Então, quando a gente pensa que uma lei ela deve ter, para que a sua validade seja reconhecida, é uma consonância do seu conteúdo com essas pretensões constitucionais de tornar a vida das pessoas melhor, a gente vai ter, então, a legitimidade para retirar do ordenamento jurídico qualquer legislação que não tenha esse propósito. Não cabe mais, como disse a vocês, a validade de uma lei está baseada simplesmente no fato dela ser lei, porque só pelo fato dela ser lei não faz com que ela venha a coadunar, a estar em consonância com a Constituição, ao contrário, ela pode ser um grande impasse para a aplicação das disposições constitucionais que pretendem justamente uma evolução da vida das pessoas, certo? E assim a gente tem esses três modelos de direito identificáveis, né, com base em três diferentes normas de reconhecimento, que, por sua vez, elas vão corresponder aí a três noções de validades diferentes. No primeiro modelo, a validade das normas tende a se reconhecer e a se identificar com a sua própria intrínseca justiça, que vai se ligar imediatamente ao seu conteúdo normativo, isto é, à sua substância ou seu significado prescritivo. No segundo modelo, a gente vai ter o reconhecimento e identificação com a sua positividade, né? Nesse primeiro modelo a gente tem os costumes, no segundo modelo a gente tem o quê? A norma ligada unicamente à conformidade das suas formas de produção com as normas formais sobre a sua produção. Então existe um formalismo evidenciado nesse segundo modelo que faz com que a norma ela tenha, como eu disse a vocês, a sua validade baseada tão somente no fato dela ser norma. Independe do conteúdo que ela trouxer. Se ela é norma, ela tem que ser válida, né? E aí a gente fala do terceiro modelo, que é esse modelo contemporâneo, justamente que se debruça as questões de conteúdo na norma e do quanto que ela está em combinação com as pretensões constitucionais contra a dignidade da vida humana e assim por diante, da pessoa humana e assim por diante, certo? E aí, gente, na concepção do primeiro Estado legislativo de direito, né, que não possui aí constituições rígidas, mas no máximo constituições flexíveis, que elas podem ser modificadas com mais facilidade, o fundamento do Estado ele vinha expresso por intermédio de fórmulas, né, de tipo vagamente metafísico ou organicista. Como assim? O corpo social, a nação, a vontade geral, o povo soberano, o espírito do povo e tantos outros dos quais a esfera pública era tomada como expressão política. É a democracia, de fato, gritando, né, nesses casos. E aí, pessoal, o constitucionalismo rígido e democrático, né, que é aquele que impede que a Constituição seja modificada com facilidade, isso, lógico, confere segurança jurídica às relações, porque você sabe que tipo de lei que você tem que obedecer, né? E o democrático do Estado Constitucional de Direito, que não por acaso se afirmou na Europa após a liberação dos diferentes fascismos, né, como é o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, e assim por diante, substitui essas representações ideológicas como uma explícita positivação no pacto constitucional dos fundamentos da razão de ser do artifício estatal. Como assim? De um lado, as formas representativas da democracia política e a separação dos poderes, e de outro, os direitos fundamentais impostos às decisões políticas enquanto limites e vínculos de substância, caracterizando o quê? Estado democrático de direito.
certo? Como assim, professor? Olha ali, pessoal, essa separação, como é que ela pode ser muito proveitosa para as questões conceituais que a gente precisa. Olha, de um lado, as formas representativas da democracia política e a separação dos poderes, certo? Fazendo com que houvesse o quê? A impossibilidade de um despotismo, de um autoritarismo, fazendo com que, de fato, né, houvesse a legitimação dos representantes a partir de eleição, que deveriam, ao ocupar os cargos de representação, atender às demandas dos seus representados, certo? E juntamente com a separação de poderes, que faz com que nenhum poder seja maior que o outro. E do outro lado, a gente vai ter o quê? Direitos fundamentais, impostas às decisões políticas enquanto limite e vínculo de substância. Ou seja, o conteúdo das normas deve estar submetido justamente aos direitos fundamentais, certo? E isso é, essencialmente, a classificação de conteúdo de um Estado democrático de direito. E aí, gente, a política, né, cujas formas e instituições representativas são geradas e legitimadas pelo exercício dos direitos políticos, continua sendo o motor da nomodinâmica jurídica. Como assim? O fundamento, né, axiológico, é a razão social de todo artifício jurídico e institucional, eles vão se identificar com a garantia do conjunto de direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos. E aí a gente cita novamente Ferrajoli, porque ele acrescenta que nos dias de hoje, a gente assiste à crise do paradigma constitucional, determinada essencialmente pelo fim do monopólio estatal da produção normativa e pelo desenvolvimento, né, ao nível global, de poderes públicos e, sobretudo, de poderes econômicos e financeiros, que se submetem mesmo ao papel de governo das instituições políticas, da democracia representativa e aos limites, né, e vínculos jurídicos do Estado de Direito, tanto do Estado Legislativo quanto do Estado Constitucional. É quando a gente vê outras figuras de poder se emergindo na modernidade, na contemporaneidade, capaz de tanger as relações políticas. Aí a gente fala que o Estado ele perde espaço para grandes conglomerados empresariais multinacionais, dentro desse contexto de mundialização, né, de globalização que a gente vive. E isso acaba implodindo uma crise, né, nas democracias representativas, porque a gente passa, em que pese o império das leis, a ver, muitas das vezes, a força do império econômico regendo também as relações sociais e políticas, evidentemente. Então, essa crise, né, e as suas perspectivas futuras, a gente vê a dedicação da segunda parte do livro do Ferrajoli, que trata justamente desses momentos. Para a gente entender, essencialmente, a realidade atual, certo, da democracia e do direito dentro dos contextos democráticos, basta que a gente diga que o futuro do Estado de Direito e da democracia, como alternativa ao colapso de ambos, né, como alternativa ao colapso do Estado, né, e também do direito, também ao nível interno dos Estados nacionais, depende atualmente da expansão progressiva do paradigma constitucional aos ordenamentos supranacionais, à altura dos novos poderes extra ou supraestatais. Por quê? Como a gente disse aqui, a gente está num contexto de globalização. E nesse contexto de globalização, há uma força grande das empresas multinacionais, da força do poder, né, econômico, que faz com que muitas relações políticas e sociais sejam tangidas a partir desse prisma. E muitas das vezes, quando a gente vê essas hegemonias acontecendo, o direito constitucional perde espaço dentro daquilo que se pretende a título de garantias fundamentais, de direitos básicos aos indivíduos, certo? Para as demandas dessa superelite econômica que tem um poder absurdo nas mãos e consegue tanger as relações até para fora das soberanias estatais locais. Nesse sentido, é essencial que, para combater essa situação que pode ser uma porta aberta às situações de autoritarismo, certo? É a consolidação e o fortalecimento dos sistemas constitucionais nacionais, né? E que com esse fortalecimento possa se expandir esses vieses de direitos fundamentais para além dos estados, fazendo com que haja uma norma geral, no mundo mesmo, uma norma internacional, que preveja como elementar os direitos fundamentais. Beleza? Então a gente pode tratar em termos de resumo que hoje a gente o quê? Se dedicou a aprender um pouco sobre a democracia, né?
a qual ela foi inaugurada dentro dessa contemporaneidade, essencialmente no Brasil, a partir da Constituição de 88. A gente teve outras experiências democráticas, mas não tão longevas, como é o caso da Constituição de 88, e que tem como fundamento o poder do povo em ter respeitado seus direitos por meio da democracia, certo? E o Estado assumindo aí seu papel coercitivo e garantindo que esses princípios eles sejam de fato respeitados e garantidos, ok? É dentro dessa perspectiva que a gente vai saber que os conflitos políticos e sociais eles ganham muito mais possibilidade de não terem soluções harmônicas quando a gente tem um arrefecimento, uma diminuição dos princípios democráticos. E a gente vai ter a diminuição, a minimização dos princípios democráticos quando a gente não tem uma atenção às substâncias das leis como conteúdos que devem obrigatoriamente estar em consonância com as constituições naquilo que tange a garantia dos direitos fundamentais. Então, se você não dá importância a que esses direitos fundamentais eles estejam sempre defendidos pelas constituições que têm que ser respeitadas, a gente abre margem para quê? Para o fascismo, para o neonazismo, para condutas totalitárias que querem abolir, certo, o Estado de Direito e, consequentemente, a democracia, fazendo com que haja ali somente o quê? A imposição da vontade de um grupo dominante. Ok? Muito bem, meus amigos. Eu agradeço mais uma vez, certo, a presença de vocês. Convido vocês a verem novamente o vídeo, fazerem aí a leitura do material e estarem comigo na nossa próxima aula, que é a última aula do nosso curso, certo, de Direitos Humanos. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima aula. Beijo grande. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.